Sacramento rompe o véu, Consolador prometido. Então, encontro com Emmanuel, lição 36 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e esta lição traz por título Heresias. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Palavras de Paulo, registrado em Coríntios 1, capítulo 11, versículo 19. Recebamos os hereges com simpatia, falem livremente os materialistas. Ninguém se insurja contra os que duvidam, que os descrentes possuam tribunais e vozes. Isto é justo. Paulo de Tarso escreveu este versículo sobre profunda inspiração. Os que condenam os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino, com a necessária compreensão. Que dizer-se do pai que amaldiçoou o filho por haver regressado à casa enfermo e sem esperança? Quem não consegue crer em Deus está doente. Nesta condição, a palavra dos desesperados é sincera. Por partir as almas vazias em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos, ainda que os infelizes desta ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam em benefício de todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. Quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazê-los, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-lhes. Recebamo-los como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. Então, encontramos nós, nesta lição 36 do livro Caminho, Verdade e Vida, o Espírito Emmanuel nos falando das heresias. Convém que nós possamos entender o que significa heresia. Heresia, no sentido mais restrito, é todo aquele postulado, teoria ou ideologia que combata algum dogma ou verdade da Igreja. Isto é uma heresia. E herege é todo aquele que defende e postula tal teoria que fira os cânones da Igreja. Isso no sentido restrito. No sentido mais amplo, heresia significa toda aquela ideia, toda aquela construção ideológica que fira o consenso de pensamento geral. Se nós estamos inseridos num grupo, numa casa espírita, e nós postulamos uma ideia que não é abraçada pelo conjunto das pessoas que estão ali como consenso de verdade, nós estamos transitando em heresia. Então, heresia no sentido lato maior é todo aquele ponto de vista que fira um consenso ideológico que é vivenciado
pela coletividade dentro de um contexto grupal. Isto é heresia. Mas Emmanuel nos diz que nós devemos agasalhar as heresias em nosso meio e que são salutares estas heresias, que em verdade elas promovem um grande bem no meio em que elas insurgem. Isto porque a diversidade de pensamento e até mesmo a liberdade de contestação nos faculta, em primeiro lugar, o exercício da tolerância e da caridade. Porque ter junto a nós pessoas que sempre conosco concordam é muito fácil. Espinhoso e que de nós exige uma postura diferenciada de tolerância e abnegação é quando temos alguém que nos contesta. E geralmente esta contestação contribui para que nós possamos construir o conhecimento, para que possamos aprofundar as questões que nós estamos debatendo. Então, segundo Emmanuel, é sempre bem-vinda toda a postura de heresia. E que nós devemos entender, segundo Emmanuel, que geralmente quem contesta, particularmente aqueles que têm um tônus de contestação radical, que chegam mesmo a negar a existência de Deus, estes são doentes da alma, segundo Emmanuel. E a eles nós devemos todo respeito. E não nos cabe a eles querer imputar nenhum conhecimento, e sim respeitá-los naquilo que eles acreditam. Não é dever o exercício da doutrina espírita impor nada a ninguém, e sim o tempo todo expor, com diálogo franco, o conhecimento para que possa ser absorvido ou não, respeitando as consciências. Então nisso há um diferencial, porque não é função realmente da doutrina espírita fazer proselitismo. E o que é o proselitismo? É o ato de querer conquistar, arrebatar outros a que pensem igual a nós pensamos. Isto não é desejável e nem é abraçado pela doutrina espírita. A doutrina espírita nunca se propõe ao proselitismo. Ela sempre procura esse exercício de diálogo baseado numa fé raciocinada. E o que seria uma fé raciocinada? É aquela que permite justamente que hereges estejam presentes, ou seja, aqueles que discordam do que dizemos, para que eles possam se manifestar e que possamos construir junto a verdade a partir de princípios racionais, lógicos, sem dogmatismo, sem imposições de verdades pré-estabelecidas. Isto Kardec sempre fez em seu trabalho de construção da codificação e sempre nos convidou para que assim também nós fizéssemos. A heresia sempre esteve presente na história do pensamento humano, mas nem sempre ela foi tolerada. Lembremos-nos que, com todo o respeito que nós devemos e temos para com a Igreja Católica, ela ao longo da história construiu suas bases, seus pilares dogmáticos, e todos aqueles que discordavam ou pensavam diferentes a estes pilares, ela duramente combateu na intenção de que estaria defendendo os postulados divinos.
Então nós temos, ao longo da história, atitudes insanas, nefastas, que foram perpetrados em nome dessa unicidade de pensamento. Como, por exemplo, o Tribunal de Inquisição, que foi prática comum vivenciada entre nós, de que aqueles que discordavam ou que pensavam diferentes ou que eram hereges, eles deveriam ser trazidos ao Tribunal do Santo Ofício e ali eles eram torturados fisicamente para confessarem às vezes culpas que não possuíam e confessavam, porque sob tortura qualquer um confessa. Se nós submetermos algum de nós aqui à tortura, nós haveremos de confessar até mesmo aquilo que não tenhamos conhecimento. Então, além da tortura física, alguns casos, muitos eram levados à fogueira, à morte. Muitos foram aqueles que morreram queimados pelos tribunais do Santo Ofício, justamente por não tolerar aquilo que nós sempre devemos tolerar, a diversidade de pensamento. Lembremos-nos nós que um célebre caso que foi tratado pelo Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, que foi Galileu Galilei. Galileu Galilei, através da ciência e não através da especulação, ele, aprofundando os estudos de Nicolau Copérnico, ele propôs a teoria do heliocentrismo, qual seja, que em verdade o Sol é que é um astro que fica parado e que os planetas giram em torno do Sol. Isso para nós hoje é óbvio, mas no tempo em que ele lançou essas bases, esse pensamento, o pensamento vigente imposto pela igreja era do geocentrismo. E o que é o geocentrismo? Acreditava-se que o planeta Terra era o centro do universo e que o universo girava em torno da Terra e a Terra era fixa. Chegou-se a acreditar por algum tempo, inclusive, que a Terra era plana. Então a ciência veio trazer luz e esclarecer que, na verdade, a Terra é que girava em torno do Sol, o que determina o heliocentrismo. O que a igreja negava contundentemente, porque para a igreja a Terra tem que ser o centro do universo, porque Deus criou a Terra, criou os homens e todo o universo para poder simplesmente enfeitar esse planeta em que nós vivemos. Em decorrência disso, Galileu Galilei, que era um astrônomo célebre, matemático, físico, ele foi convocado ao Tribunal de Inquisição e em 1633 ele foi julgado por esse tribunal. E, muito acertadamente, ele abjurou das suas teses. Ele leu um texto, uma carta perante esse tribunal, em que ele reconhecia que ele estava equivocado e que os dogmas da Igreja Católica é que estavam certos. E, em decorrência disso, a vida lhe foi poupada. E ele veio a morrer em 1642, em Florença, de morte natural. Ele ficou cego e ali ele morreu. E por que Galileu assim agiu? Porque ele tinha muito presente os passos e os caminhos de um antecessor dele, que também ousou pensar diferente da igreja, que foi Giordano Bruno. Giordano Bruno não teve a sagacidade que teve Galileu Galilei, de negar, de abjurar as suas teses. Detalhe importante, isso é sabido por todos, que quando Galileu Galilei acabou de ler a sua carta, em que ele negava o heliocentrismo e abjurava de suas convicções, ele imediatamente virou para o lado e disse aos que estavam junto dele:
mas que a Terra gira em torno do Sol, ela gira. Quer dizer, ele confirmando tudo aquilo que ele acreditava e que só fazia isso como um expediente para salvar a própria vida. E, citando Giordano Bruno, ele, antes de Galileu Galilei, em 1600, havia sido morto por esse mesmo tribunal por negar o pensamento vigente da igreja. E o pensamento de Giordano Bruno, em alguns aspectos, se aproxima muito daquilo que a doutrina espírita acredita. Excluindo a questão do panteísmo, que Giordano Bruno era um panteísta, ele acreditava que Deus estava diluído, presente na própria criação e nos homens. E por isso que ele acreditava que os homens são uma entidade imortal, que ele dava o nome de mônadas, né? Mas acreditava ele, por exemplo, que o universo era eterno. Então ele se punha contra os princípios da Igreja Católica do criacionismo. E isto feria os dogmas da Igreja, que acreditava que Deus, num dado momento, criou o universo. E para Giordano Bruno, o universo é eterno, assim como Deus. E que havia no universo moradas semelhantes à terra. Veja que ele está confirmando o que Jesus dizia, quando Jesus falava: na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos diria. Então ele está de acordo, inclusive, com os primados crísticos, com as assertivas de Jesus. Mas a igreja na época a isto não aceitava, e Giordano Bruno, que foi um filósofo brilhante, foi condenado à morte em 1600 e morreu queimado. Isso nós colocamos para exemplificar como é nocivo esta postura de nós negarmos abrigo àqueles que discordam daquilo que pensamos e somos. É isto que Emmanuel nos convida à reflexão, que nós saibamos acolher aqueles que, diferentemente de nós, pensam, porque estes são adoecidos. Na verdade, quem nos agride está pedindo evangelho. Isso é uma teoria de Chico Xavier. Chico Xavier assim pensava e assim defendia. Há inclusive uma passagem muito notória do nosso querido Chico Xavier, que uma mulher foi a Pedro Leopoldo, saindo de uma cidade distante, viajando por muito tempo, e chegado a Pedro Leopoldo, porque ela acreditava que o passe do Chico era miraculoso, que se ela tomasse um passe do Chico, a vida dela estava resolvida. E ela foi até a casa do Chico e não encontrou o Chico. O seu irmão, José Xavier, disse que ele já havia ido trabalhar. E nós sabemos que Chico trabalhava na Fazenda Modelo. Esta mulher se dirigiu à Fazenda Modelo. Chico estava lá trabalhando. Mas, ali dentro da Fazenda Modelo, tinha uma norma que quando chegasse alguém procurando o Chico, falasse que o Chico não estava, porque senão ninguém deixava o Chico trabalhar. E o Chico estava, honestamente, ganhando o sustento dele através do trabalho. E ele nunca misturava a doutrina espírita com o trabalho, no que ele está certo. Então, nós devemos ganhar o nosso sustento com o nosso trabalho. E a doutrina espírita é aquilo que nós fazemos em todo o tempo livre que nós temos, não auferindo nenhum lucro do exercício da doutrina espírita. Isso o Chico sempre fez. Então ali eles sempre diziam que o Chico não estava. Então a mulher voltou de novo da Fazenda Modelo para Pedro Leopoldo e procurou Chico na cidade toda. Não achou. Quando o Chico à noite chegou para os trabalhos na casa espírita, a mulher ali chegou também. E ela estava com muita raiva do Chico. E ela já se aproximou do Chico e foi esbofeteando o rosto do Chico. Deu 2 ou 3 tapas no rosto do Chico e arrogantemente falou com o Chico:
Quem é você para ficar me ludibriando dessa maneira? Saiba que eu viajei muito para poder receber um passe seu. Quem você pensa que é? Para ficar se escondendo. E o Chico se encolheu, ficou sem entender nada. E a mulher, ali irada, naquele momento, o Espírito Emmanuel se faz visível ao lado do Chico, e Chico estabelece um diálogo mental com o Espírito Emmanuel. E diz para Emmanuel: Emmanuel, essa mulher que aqui está, que me esbofeteou o rosto, exige que eu dê passe para ela. Como posso eu dar passe se eu acabei de ser ferido por ela? Se eu não tenho condição anímica, fluídica, para poder exercer o ofício do passe? Você não acha que eu estou com razão, Emmanuel? No que o Emmanuel responde para o Chico: Chico, você está coberto de razão. Mas entre a razão e a necessidade, nós ficamos com a necessidade. Vá imediatamente para a cabine e dê uma passe na sua irmã, porque ela é necessitada. E Chico teve que se refazer, ir para a cabine de passe e aplicar passe nessa irmã. Isso ilustrando como que, às vezes, aquele que diverge de nós, que se coloca numa situação de herege, e aquela mulher era uma herege em relação ao Chico, e nem por isso nós devemos deixar de acolher e de ter princípios fraternos com aqueles que discordam de nós e algumas vezes até nos agridem, como foi o caso desta mulher em relação a Chico Xavier. Então, nas casas espíritas, no exercício de divulgação de doutrina espírita, sempre são bem-vindos aqueles que divergem. Até mesmo os materialistas, aqueles que negam a existência de Deus, devem ser acolhidos. Outra passagem que muito ilustra esta questão foi a que ocorreu com o Dr. Bezerra de Menezes. Quando ele estava na Federação Espírita Brasileira, fazendo o que de ordinário ele fazia, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali, eles abriam o Evangelho, liam uma página, e Dr. Bezerra de Menezes tecia comentários iluminativos sobre o Evangelho e a doutrina. E um dia, ele ali estando, um homem que ele conhecia se fez presente na reunião. Esperou que Dr. Bezerra de Menezes fizesse todo um comentário consolador, esclarecedor sobre o Evangelho e a doutrina espírita. Este homem, então, se levantou e disse a Dr. Bezerra de Menezes que continuava ateu, porque Dr. Bezerra o conhecia, e que ali estava para propor um repto a Dr. Bezerra de Menezes. Repto nós sabemos que é um desafio verbal, um diálogo de oposição de ideias para ver quem sai vencedor e quem tem razão. Então ele diz que ali estava para propor um repto a Dr. Bezerra de Menezes, que ele e seus amigos materialistas tinham feito uma pesquisa minuciosa e trariam para esse debate, caso o Dr. Bezerra de Menezes aceitasse, muitos médiuns fraudulentos que declaravam, que enganavam as pessoas com falsos dons psíquicos, que trariam depoimentos de muitos cientistas criteriosos e credenciados que atestavam a não existência dos mundos sutis e dos espíritos dos desencarnados. Enfim, que ele viria municiado de argumentos irrefutáveis para destruir de vez esta insanidade que era a doutrina espírita.
e perguntou se o Dr. Bezerra de Menezes aceitava o desafio, de forma muito petulante e arrogante. Dr. Bezerra respirou, olhou para aquele homem e a primeira coisa que ele disse foi: meu irmão, posso te chamar de meu irmão? Isso já fez toda a diferença. E ele disse: sim, pois na condição de vosso irmão, eu com prazer aceito esse desafio em nome da doutrina espírita, desde que o materialismo que você defende traga para nós um só exemplo de uma pessoa que, estando nas angústias existenciais, tenha sido socorrida pelo materialismo. Uma única pessoa que esteja às portas do suicídio, desesperada, angustiada, sem ver nenhuma luz ou razão para a sua vida, que o materialismo a tenha salvado das portas do desespero e da morte. Que me traga somente uma mãe que, tendo perdido seu filho amado, tendo entrado em desespero, sem consolo, que o materialismo lhe tenha devolvido a paz de espírito e a esperança. Que me traga qualquer um, apenas um ser, que, estando vivendo nesse mundo de provas e expiações, com todo o sofrimento que lhe é pertinente, que tenha encontrado nas teorias materialistas razão de viver e felicidade para sua alma. Alguém que tenha sido salvo do vazio interior, da angústia por teorias materialistas. Se trouxeres apenas um, que assim tenha sido com ele procedido, nós aceitaremos o repto. E obviamente que aquele homem teve que se calar, porque o materialismo não pode fornecer nem consolo, nem esperança para ninguém. E ele foi derrotado por Dr. Bezerra de Menezes, sem necessidade sequer de haver o repto. Então isso para nós é necessário. Nós tendo a doutrina espírita como temos, tendo as luzes que elas nos oferta, sempre buscar no outro, mesmo que o outro se oponha ao que nós acreditamos, um princípio de amor e acolhimento. E como diz Emmanuel, não vos preocupeis em esclarecer aquele que ainda viceja nos pântanos, nos cipoais da ignorância e da descrença. Deus fará isso por ele. A nós cabe apenas o acolhimento fraterno e o amor por esse irmão. Para encerrar, que nós já nos estendemos muito, e também porque o Joaquim nos permitiu assim fazer, nós gostaríamos de deixar um último exemplo de Chico Xavier, para nós vermos como havia sabedoria na conduta de Chico Xavier, justamente quando haviam estas heresias. Nós, a princípio, pensamos que a vida de Chico Xavier era um mar de rosas, que todos que estavam em volta dele, com ele, concordavam, mas não é o que ocorria. O que mais havia era heresias. Lá na casa espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, geralmente, antes das reuniões mediúnicas, haviam divergências profundas e pessoas entravam em contenda por causa de ideias divergentes e quase sempre Chico ficava profundamente aborrecido com aquilo. Houve uma noite, numa dessas reuniões, que a discussão entre os irmãos foi tão forte e tão antifraternal que Chico teve o ímpeto de reagir.
E nesse momento ele viu a presença da mãe dele ao lado dele. Maria João de Deus, que é um espírito nobre, embora tenha sido muito simples na terra. Ela foi uma simples lavadeira. E Maria João de Deus falou: meu filho, não entre em conflitos. Mãe, mas eu estou desesperado, o que eu faço? Aí Maria João de Deus diz para ele: filho, use o santo remédio da água da paz. E vai embora. Fim da reunião, no dia seguinte, Chico Xavier procura em todas as farmácias de Pedro Leopoldo esse medicamento chamado água da paz. Sonda com todas as pessoas possíveis se alguém já tinha ouvido falar em água da paz. E ninguém lhe pôde informar sobre essa água da paz. Em outra reunião, eis que Maria João de Deus novamente se manifesta. E Chico imediatamente pergunta: mãe, não pude encontrar ou detectar o que seja esse medicamento indicado, a água da paz. Onde eu a encontro? Aí Maria João de Deus diz para ele: aí mesmo em cima da mesa, na moringa que está na sua frente. É uma água comum. Quando houver os conflitos e se sentires no ímpeto de reagir, de responder de forma áspera, coloque um gole de água na boca. Engula uma parte e mantenha uma parte na boca. Enquanto houver e persistir a discussão, fique com a água na boca. Isso não te permitirá usar as palavras. Esta é a água da paz. Se você souber usar a água da paz, você nunca entrará em conflito com ninguém. Então isto para nós é sabedoria. Porque nós sabemos que o conflito nunca constrói. Se nós discordarmos de alguém sem os primados de amor, de tolerância, nós em nada estamos construindo. Então, hereges e heresias sempre haverão. E elas sempre serão bem-vindas dentro de um lar espírita. E é nossa obrigação, dentro do princípio de fé raciocinada que abraçamos, sempre dialogar com aqueles que de nós discordam e divergem. E se não pudermos chegar a um consenso, que fique cada um com a sua opinião, mas que sejamos nós, fraternos e irmãos. Que possamos discordar nas ideias, mas que possamos concordar na simpatia e no amor que devotamos uns aos outros. Então, que Jesus assim nos ensine a conduzir. Tendo estendido bastante o encontro com Emmanuel, que assim nos permitiu o nosso irmão Joaquim, agora nós passaremos a palavra a ele, que fará a explanação sobre a parábola dos talentos, pedindo a Deus, aos benfeitores, a Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, que possa realmente, Joaquim, te conduzir e te guiar nas explanações da noite, para que possamos beber desse néctar que tens para trazer para nós. Então, com vocês eu deixo o nosso irmão Joaquim. Agradecer então as palavras de estímulo do nosso irmão Gaian, solicitando novamente que Jesus, nosso mestre por excelência, os benfeitores que carinhosamente orientam esta instituição, para que possamos continuar tendo uma noite proveitosa e rica de reflexões. Então hoje teremos a oportunidade de novamente, já que as parábolas de Jesus são bem conhecidas de nós, a parábola da noite de hoje também é bem conhecida, parábola dos talentos, que está registrada em Mateus,
capítulo 25, versículo 14 ao 30. E hoje nós vamos trazer algumas análises, algumas avaliações, sem a preocupação de esgotar, porque isso seria humanamente impossível, né? Eu tenho certeza que o Gaian também defende essa ideia, que o ideal seria que pegássemos uma parábola e que ficássemos semanas aprofundando os ensinamentos de Jesus. Mas esta forma de uma parábola ou de um versículo por semana também traz para nós um certo amadurecimento, porque às vezes a gente precisa, para aprofundar o conhecimento na parábola, vivência. Por isso que toda vez que alguém aborda uma parábola, a gente consegue extrair, angariar uma pérola, um conhecimento novo, porque nós vamos nos transformando, e à medida que vamos nos transformando, vamos tendo capacidade para aprender um pouco mais. A FEB produziu um material muito interessante, que é o EAD, é o Estudo de Aprofundamento da Doutrina Espírita. Então o EAD tem dois documentos, né? Dois elementos, que Ensinos de Parábolas de Jesus, volume 1 e volume 2. E esse documento teve o apoio, né? Teve, digamos assim, assessoria de dois companheiros muito queridos, que têm uma larga experiência no estudo do Evangelho de Jesus, que é o Honório Abreu, grande Honório Abreu, e o seu pupilo, né? Mas que hoje também ganhou maturidade, né? O nosso querido Haroldo Dutra Dias. Então, quem tem dificuldade de interpretar as parábolas, as passagens de Jesus, pode começar pelo EAD, né? Que lá tem uma introdução muito boa. Bom, gente, parábolas dos talentos. É importante a gente resgatar um pouquinho. O que seria parábola? Então, parábola é uma história, um conto, aonde tem como objetivo principal trazer um ensinamento moral. As parábolas são muito utilizadas no Oriente. Não só Jesus utilizou das parábolas, mas os orientais têm por hábito utilizar as parábolas, que é uma excelente estratégia pedagógica. Na parábola, você traz elementos conhecidos para levar ao aprendiz ou o iniciado a um conhecimento desconhecido. Então, normalmente, quando você vê a parábola na sua literalidade, todos os elementos são conhecidos. Mas depois a gente vai perceber que Jesus vai nos levando a cada elemento simbólico e aprofundando o ensino de cunho espiritual. O que seria talentos? No primeiro momento, talento, uma moeda utilizada na época de Jesus, segundo a nossa pesquisa, de grande valor. Então, a moeda, né, de valor. Mas nós entendemos, logo no início da parábola dos talentos, que talentos também nos leva a valores materiais, além do dinheiro, da moeda, e valores espirituais. Então, talentos materiais. Então, a família onde nós nascemos, se essa família tem recursos materiais, temos talentos materiais. Se nós nascemos com saúde física, um corpo saudável, são talentos nos doados pelo nosso Pai. São recursos que a espiritualidade, através de Jesus, nos oferece para nos dar a oportunidade do crescimento espiritual. Mas nós temos também os talentos espirituais. Boa memória, a inteligência, a paciência, a inspiração, a mediunidade, o dom da oratória,
né? O dom de ter uma certa facilidade de lidar com as crianças ou com os jovens. Mas é importante entender que no campo material, de fato, a espiritualidade nos oferta esses talentos. Aliás, no campo material. Mas no campo espiritual, é importante que a gente entenda que, na verdade, Deus não nos dá a paciência, nem a inteligência, nem a tolerância. E sim nos oferece recursos para que, através do nosso trabalho, possamos extrair dessas situações o aprendizado. Então é um pouco diferente o talento material para o talento espiritual. Então vamos começar a parábola. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro deu 2 talentos, e ao terceiro 1 talento, segundo a sua capacidade. E é importante a gente perceber esse elemento no texto. E ausentou-se para longe. Fica bem evidente que o Senhor das terras é o nosso Pai Celestial. Então Deus, o nosso Pai Celestial, Criador do universo, nosso Criador, nosso Pai Celeste, representa aí como sendo o Senhor dessas terras. Servos, somos todos nós, espíritos imortais. Mas é importante de destacar que foi doado os talentos segundo a capacidade de cada um. Então, assim, realmente, se nós somos espíritos imortais, cada um está num estágio evolutivo. Somos diferentes uns dos outros. Apesar que às vezes a gente se reúne a partir de um elemento comum, né? Daí a fraternidade, mas nós sabemos que cada um tem uma caminhada individual dentro dessa estrada evolutiva. Então, se cada um está num nível evolutivo, num estágio evolutivo, cada um vai receber o talento conforme a sua capacidade. Então, nós podemos entender quem recebeu 5 talentos. Por que um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e 1? Podemos entender que quem recebeu 5 talentos, são os espíritos mais experimentados. Os espíritos que têm uma certa maturidade e que têm uma missão ou uma tarefa de cunho social. Mahatma Gandhi, por exemplo, foi um espírito que no mundo espiritual teve uma programação para colaborar não só para o seu crescimento espiritual, mas para colaborar numa forma mais ampla. Lembramos que Mahatma Gandhi, sendo hindu, era muito valorizava muito, né, o Evangelho. Ele sempre falou que se resumisse todos os conhecimentos e tivesse intacto o sermão das bem-aventuranças, poderíamos então ter os elementos necessários para transformar o mundo. E Gandhi, através do pacifismo, da não violência, libertou um país sem derramar uma gota de sangue. Então Gandhi, no nosso entendimento, poderia representar esse que recebeu 5 talentos. Ou seja, um espírito amadurecido, com uma certa experiência espiritual, que tem uma missão de cunho social, de uma abrangência maior. E aquele que recebeu 2 talentos, ou melhor, 2 talentos. Esse que recebeu 2 talentos pode representar para nós aquele que tem uma tarefa dentro da amplitude de uma família. Muitas das vezes nós
observamos uma mãe, por exemplo. Então, aquela mãe, muitas das vezes, por uma escolha, deixa de ter um prestígio social, às vezes, de exercer uma profissão que lhe daria destaque social. Mas, devido àquela situação, ela resolve se dedicar à educação dos filhos. E ali, no anonimato, vai estruturar seres, que são seus filhos, para que estes possam ter um destaque social. Quantas mães se imolaram no sentido de lavar roupa para fora, de trabalhar 2 ou 3 empregos, de fazer tarefas cansativas para poder dar a oportunidade para um filho fazer um curso de medicina ou fazer uma faculdade que de repente os seus pais nem ela mesma teve a oportunidade. Então nós temos determinados espíritos que no mundo espiritual, numa programação, escolhem ter uma tarefa de uma amplitude de uma família. Então o objetivo daquele espírito que reencarna é estruturar a família. Muitos pais também, muitas das vezes, optam nesse sentido, de se dedicar à família, de abrir mão, de repente, muitas das vezes, tem a oportunidade de viajar para uma cidade e ter um ganho melhor, mas opta permanecer na família, às vezes tendo um ganho até inferior ao que ele poderia ter, mas porque sabe da sua importância familiar. Sabe que sem a sua presença, talvez os filhos não cresceriam com saúde, não cresceriam com uma orientação paterna tão importante nos dias de hoje. Mas aquele que recebeu um talento apenas, e é claro, segundo a sua capacidade, nós podemos entender que são aqueles espíritos ainda incipientes, espíritos que estão no processo evolutivo, que despertaram há pouco tempo para o processo de crescimento espiritual e que têm o compromisso de iluminar, de cuidar de si, de encontrar um caminho, de errar menos. E aí a tarefa de determinados espíritos é limitado ao próprio crescimento espiritual. Claro que nós sabemos, Joana de Ângeles é muito clara quando ela diz: quando uma alma se levanta, a humanidade inteira se levanta. Quando uma alma se rebaixa, a humanidade inteira se rebaixa. Então nós sabemos que toda vez que fazemos o bem, nos melhorando, há uma repercussão no campo da família, consequentemente no campo social. Mas o foco daquele que recebeu um talento é realmente a sua auto-iluminação. E é interessante que muitas das vezes nós temos a sensação que nós não vamos dar conta. Então, quando alguém, por exemplo, assume um papel perante a comunidade, um líder comunitário, ou, enfim, assume um papel perante a comunidade. Muitas das vezes nós temos esse pensamento ou esse sentimento: não vou dar conta. Ou na hora de exercer a profissão, às vezes a pessoa fica 5, 6, 7 anos. Ao concluir a profissão, na hora de exercer, eu não vou dar conta. Ou um chefe de família, que acha que não vai dar conta, que não é capaz, não tem condições de educar os filhos ou de conduzir uma família. E nós sabemos que damos conta sim. Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Então, se nós recebemos um talento, temos condições de levar esse talento de uma forma produtiva. Se recebemos 2, 3 talentos, temos todas as condições para conseguir conduzir na caminhada. Então, nós temos que ter essa sensação. Se Deus é misericordioso, qualquer desafio que Ele coloca diante de nós, nós temos capacidade
de superá-los. Vamos então dar continuidade à parábola. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. A parábola nos leva a algumas reflexões. Como assim? Quem recebeu 5, uma quantidade maior, conseguiu multiplicar. Quem recebeu, no caso, 2, também conseguiu multiplicar. E aquele que recebeu só um talento, ficou com medo, temeu errar, temeu perder aquele único talento que teve, cavou e escondeu o talento. Então é importante que a gente faça essa reflexão. Todos nós temos consciência que recebemos talentos? Todos nós. A inteligência, a memória boa, a sabedoria, a capacidade de aprender, a capacidade de amar, a capacidade de perdoar, ou os talentos materiais, né? Uma casa, né, que possa nos abrigar, o emprego, a saúde, o corpo físico. Se todos nós temos consciência que recebemos talentos diversos, a grande questão é o que vamos fazer com esses talentos. Vamos multiplicar? Vamos desenvolvê-los? Ou vamos, como o terceiro servo, esconder esse talento? E é interessante a gente perceber a proporção. Quem recebeu 5, negociou e obteve mais 5, 10. Quem recebeu 2, negociou esses 2 e conseguiu obter 4. Se nós formos aplicar a matemática aí, né, Wilson? Vamos chegar à conclusão que obtiveram 100%. Dobraram os recursos oferecidos por Deus. E 100%, se nós fôssemos analisar, é o mínimo que nós podemos fazer com os recursos que a vida nos ofereceu. Se nós, por exemplo, recebemos estudo, carinho, amparo dos nossos pais, o mínimo que podemos fazer é ofertar isso na mesma proporção aos nossos filhos. Dar à vida o que da vida recebemos. Então, cabe a cada um de nós multiplicar os nossos talentos. Quem teve o dom da oratória? Nossa, eu sei falar, mas eu tenho medo de falar. Eu sinto que eu tenho uma forma muito fácil de acessar o jovem, mas eu não quero trabalhar com o jovem. Eu tenho a capacidade de estudar, mas eu tenho preguiça de estudar. Quando eu me dedico, eu sei que eu obtenho resultado, porque eu tenho facilidade com o texto, com as palavras, com o conhecimento, mas tenho preguiça de estudar. Nós estamos enterrando os nossos talentos. E muitas das vezes, nós vemos pessoas que não tiveram tantos talentos assim aos nossos olhos e que multiplicam. Por exemplo, tem um amigo nosso, ele já fez palestra aqui, ele tinha uma dificuldade muito grande, ele era gago, mas ele tinha esse desejo de falar. E ele fez um esforço tremendo para que um dia pudesse falar em público. Então esse é um exemplo positivo de alguém que multiplicou os seus recursos. E muito tempo depois, continua na parábola, veio o senhor daqueles servos e ajuntou contas, ajustou, conta com eles. Então assim, nós temos inconscientemente esse sentimento, que ao desencarnar, teremos um acerto de contas. Seria o juízo final?
dentro da doutrina espírita não existe um juízo final. Deus, sendo misericordioso, sempre estará nos dando novas oportunidades. Mas o fato é, ao terminar uma reencarnação, quando nós desencarnamos, no mundo espiritual há uma avaliação. Da mesma forma que antes de nós reencarnarmos, e nós sabemos que a doutrina espírita explica isso com detalhes, que quando o espírito já está preparado para reencarnar, já há uma aproximação com a família. Muitas das vezes a mãe tem sonhos com os filhos. Normalmente a mãe tem uma intuição muito forte, por exemplo, do gênero da criança. Por que isso? Porque há uma aproximação do espírito reencarnante com aquela que vai ser o instrumento da reencarnação. Então, há uma aproximação. E esse espírito, ele passa por cursos, ele passa por orientações de como será a sua reencarnação. Qual vai ser sua tarefa? Qual vai ser os seus objetivos? Aonde vão estar os seus maiores obstáculos? Quais são os espíritos que serão seus orientadores, que darão o apoio necessário? Então a gente já sabe com antecedência, mas fica de forma intuitiva. Quando a gente reencarna, isso não está de forma consciente, mas está inconscientemente. Por isso que inconscientemente a gente já tem uma noção de qual profissão seria melhor para nós. Intuitivamente, nós já temos uma noção quantos filhos necessitamos ter, que é diferente de querer ou não querer, e sim aquilo que está proposto, por nós mesmos, pelas nossas necessidades e necessidade de espíritos vinculados a nós. Então, terminada a jornada evolutiva, obviamente, haverá não um acerto de contas, que aqui está no sentido simbólico, mas uma avaliação. Então, a gente tem esse momento. Por isso que nós espíritas temos uma responsabilidade maior, porque nós sabemos com detalhes como isso funciona. Porque muitos dos nossos irmãos acreditam muitas das vezes que morreu, acabou, ou morreu, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, mas nós sabemos com detalhes como o mecanismo da reencarnação, da desencarnação funciona. Então, no momento do acerto de contas, no sentido simbólico, mas na avaliação, nós vamos analisar. Puxa vida, eu tive a oportunidade de ajudar, por que eu não ajudei? Eu tive a oportunidade de socorrer, por que eu não socorri? Eu tive a oportunidade de multiplicar recursos, eu poderia ter auxiliado os meus empregados, dar condições dignas aos meus empregados. Por que eu conduzi a minha empresa de forma tão dura a não compartilhar a riqueza que é de Deus e que eu recebi por talento, por misericórdia divina? E aí nós vamos ter que responder. Lembramos que são raros os casos daqueles que conseguem cumprir o que foi planejado no mundo espiritual. Nós chamamos na doutrina espírita de espíritos completistas. O que seria um espírito completista? É aquele que planejou e conseguiu cumprir praticamente não, tudo o que planejou e às vezes extrapola. Um exemplo para nós é o Francisco Cândido Xavier. Nós sabemos que ele conseguiu atender tudo aquilo que estava planejado, E o Gaia sempre fala isso, que houve um momento, já quando ele já estava idoso, que a espiritualidade falou: Chico, agora nós vamos assumir o seu corpo e vamos continuar trabalhando. De tanto que ele se integrou à proposta do Cristo de servir aos seus irmãos mais necessitados. E também esse momento, que é a avaliação após a desencarnação, a gente pode comparar também com um servidor público, que é a questão do estágio probatório, Então, naqueles 3 anos, a gente é avaliado da mesma forma, a gente recebe talentos,
mas conforme o nosso desempenho, podemos receber mais talentos, mas podemos receber talentos iguais, ou como nós vamos ver adiante, podemos perder os talentos que havíamos recebido. Vamos continuar na parábola. Já estamos encerrando. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor que lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Olha que maravilha receber da espiritualidade superior adjetivos tão positivos. Fiel, servo fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Ou seja, seja feliz. Através da fidelidade aos princípios cristãos, aos princípios divinos, teremos essa oportunidade de ter essa sensação maravilhosa, da sensação do dever cumprido. Eu fico pensando, vamos tentar pensar no nosso dia a dia, entrar no gozo do teu Senhor. Vamos imaginar um dia de tarefas, pessoas difíceis como Chico Xavier recebeu. Um servidor público, por exemplo, que trabalha numa repartição. E ali pessoas mal-humoradas, e ela responde com educação, sem se desequilibrar. E ali chega pontualmente à sua repartição, faz o seu dever de maneira honesta, sem se corromper em hipótese alguma. Qual é a sensação dessa pessoa no final do dia, quando deita a cabeça no travesseiro? Vai dormir, conforme nós dizemos, o sono dos justos, a sensação do dever cumprido. Tem um colega nosso lá de Guarapari, e ele tinha um problema no peito, ele tinha uma dificuldade para respirar. E ele contava uma coisa bem interessante. Na época a gente estava na mocidade e 15 dias fazíamos a visita ao asilo. E o que esse companheiro falava para nós? Que quando ele terminava a visita, e ali conversava com os idosos, levava o carinho, ouvia aquelas palavras muitas das vezes repetidas, contam sempre as mesmas histórias, mas a gente percebia no olhar daqueles irmãos a satisfação de ter alguém para compartilhar a sua história, para trocar afetos. Ele falava que quando ele retornava para casa, ele se sentia como se não tivesse aquele problema no peito, que ele tem um peito assim meio afundado. Ele sentia que aquilo ali era resolvido, e ele respirava, ou ele tinha a sensação que respirava normalmente. É esse estágio que a parábola traz para nós, a sensação do dever cumprido, a sensação de ter feito o nosso melhor, a sensação de fazer o bem. Não há dinheiro no mundo que consiga pagar este estado de espírito. Quando nós estamos nesse estado de espírito, é a maior alegria que podemos viver. Mas nós sabemos, e aí continua, que aquele que enterrou, ele vai ter um outro tipo de conduta. E aí ele não vai ter esses adjetivos de bom e fiel. Mas, então, o que seria ser fiel? Seria justamente dar continuidade, ser grato e, mais do que isso, conseguir multiplicar os talentos recebidos por Deus, não só em nosso benefício, mas também nos nossos semelhantes.
Continuando. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servos, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalharei. Devias então ter dado o seu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Então, a gente percebe que o que atrapalhou esse terceiro servo foi o temor que ele tinha do Senhor. Como ele teve temor do Senhor, ele preferiu esconder o talento, porque aí ninguém ia mexer, mas ele também não ia perder, ele não ia arriscar o talento, já que ele tinha medo do Senhor. E aí, quando o Senhor retornou, ele entregou o talento intacto. E é importante que a gente reflita: devemos temer a Deus ou devemos amar a Deus? Devemos temer a Deus ou devemos servir a Deus? Então, muitas das vezes, parece simplesmente uma troca de palavras, mas não é. Se nós amamos a Deus, e aí temos que ter um entendimento de Deus, no sentido dos seus atributos, que Deus é misericordioso, é soberanamente justo e bom, é onipotente, é onisciente. Se nós entendemos esses atributos, nós não vamos temer Deus, nós vamos amá-lo. Então, nós temos que perceber que o temor é prejudicial. E muitas das vezes agimos assim. Preferimos esconder os nossos talentos porque temos medo. Tem medo de subir uma tribuna e fazer uma palestra. Temos medo de dar uma aula. Temos medo de opinar e às vezes estamos diante de uma injustiça ou estamos diante de algo que está ocorrendo com um irmão. Muitas das vezes nós nos omitimos, ao invés de assumir e falar o que às vezes é necessário que seja dito. Então, por medo, muitas das vezes, abrimos mão da oportunidade do crescimento. Que possamos, então, superar esse medo. Vale mais utilizar os nossos recursos, arriscar, do que simplesmente ficar na postura de comodismo. Lembramos, por exemplo, quando a gente assume um compromisso um pouco mais amplo, e a gente fica com medo de ser criticado. Eu acho que quem é que tem medo de ser criticado? A maioria de nós. E essa sensação, esse pensamento nos prejudica muito. Então, fulano, você vai ser o coordenador da escola. Às vezes é o que está mais preparado, é o que tem mais condições de realmente levar aquela escola a uma situação mais correta. Mas a pessoa tem medo. Às vezes a pessoa é chamada para assumir, por exemplo, um cargo político, para assumir uma Câmara dos Vereadores ou ser um vereador. E é importante que nós entendamos que precisamos de pessoas honestas em todos os lugares. Precisamos de pessoas honestas como policiais, precisamos de pessoas honestas também na política. Então nós não podemos achar que não existe lugar onde nós não possamos ser honestos. Precisamos de pessoas. Ismael, o governador, o orientador do nosso país, seguindo os princípios de Jesus, que é o governador do nosso planeta, tem convocado cada um de nós para ter uma participação da cidadania, de forma honesta, de forma pacífica, mas que possamos realmente
pautar pela coerência e pela honestidade. Então, muitas das vezes a pessoa não vai assumir determinado cargo de relevância por medo de ser criticado. Não quer assumir uma tarefa na casa espírita por medo de ser criticado. Então nós começamos a pensar, gente, quem é que não erra? Quem é que não erra nunca? Quem não faz nada. Então é preferível errar fazendo do que ficar na comodidade sem errar. Então isso tem que estar claro para a gente. Porque a partir daí nós vamos nos libertar desse medo e multiplicar os nossos talentos conforme os princípios divinos. Que Jesus nos abençoe, que Ele possa nos inspirar, que os benfeitores espirituais possam nos envolver, para que cada um de nós possa ter com clareza, e aí às vezes no processo do sono, orar, pedir ao benfeitor espiritual, para que ele possa, no momento do sono, deixar claro para cada um de nós qual é a nossa tarefa, qual é o nosso propósito, qual o caminho que devemos seguir, qual o objetivo da nossa reencarnação. Porque muitas das vezes nós desviamos desses valores, desses princípios, por conta da atração, da vida material. Que Jesus nos abençoe. O cristianismo redivivo.